E aí galera, beleza? Aqui é o Morcego falando novamente com vocês, sejam bem-vindos, espero que vocês curtam, comentem, compartilhem e também se inscrevam no canal para as nossas próximas empreitadas aí na nossa filosofia morceguística. Mas o tema do vídeo de hoje é o legado dos psicólogos no século XXI. Galera, é o seguinte, tem uma coisa que eu tenho percebido há alguns anos já sobre o trabalho dos psicólogos, tá? Eu percebo o seguinte, galera. Primeiro de tudo, eu acho que a psicologia ela é uma área que tem conteúdos interessantes para serem estudados, tá? A gente volta lá no Freud, tudo que ele fez na questão da psicanálise e tal ali, a questão do inconsciente das pessoas, tá? A gente começa a compreender várias coisas estudando psicologia, né? O comportamento das pessoas, né? O behaviorismo, né? Esse tipo de coisas. São coisas, são práticas que são válidas para tentar entender como funciona a mente das pessoas, tá? Agora, o que eu tenho percebido que tem acontecido nos últimos tempos em relação à psicologia, e o meu diagnóstico é o seguinte, né? Hoje eu tô sendo como se fosse um psicólogo de vocês aí, tá bom? Mas vamos lá. Pessoal, é o seguinte, quando uma pessoa ela vai pro psicólogo, ela tá mal por algum motivo, corretamente? Ela pode ter algum trauma, alguma coisa que ela não tá conseguindo superar, algum sentimento que ela não sabe explicar dentro dela, né? E eu percebo que os psicólogos, eles pensam mais no dinheiro e na aceitação social do que na realidade, no diagnóstico verdadeiro. Eles têm medo de perder clientes, né? Porque eles são trabalhadores, eles precisam ter o sustento deles, o salário deles, né? Então eles precisam, tipo, como se fosse manter o cliente ao lado dele. E qual que é a tática mais fácil para você manter as pessoas ao seu redor? Massagear o ego delas, tá? Então eu percebo que muitos psicólogos, em vez de tratar os reais problemas das pessoas, eles massageiam o ego das pessoas. Eles tratam as pessoas como verdadeiras vítimas de tudo, né? Eu discordo totalmente disso, porque às vezes o melhor para nós é nós assumirmos a responsabilidade sobre os nossos atos, tá? Por mais que haja influências externas, e sempre há, né? Sempre há traumas, galera. Sempre há algum tipo de ressentimento, talvez, sobre alguma coisa que você possa tratar aquilo, né? O que a gente sente, às vezes, não é só a gente tirou isso da nossa cabeça. Não, veio de algum lugar. Só que chega um momento que pra gente se libertar desse tipo de coisa, desse tipo de situação, nós temos que assumir a responsabilidade, tá? Eu acredito que o verdadeiro trabalho de um psicólogo ele seja mostrar o caminho para a pessoa e assim a pessoa ela possa tomar uma decisão por ela mesma, tá? Principalmente coisas assim, decisões difíceis. Por exemplo, eu já vi psicólogos aconselhando pessoas que elas acabaram de conhecer a, por exemplo, terminar um casamento, a mudar de profissão, assim, né? Eu não acredito que isso seja o correto, tá? Acredito que o correto seja o psicólogo tentar entender o que a pessoa está sentindo e por que ela está sentindo, e não simplesmente falar o que ela deve fazer, o que o paciente deve fazer. E eu percebo muitos psicólogos fazendo isso, tanto em consultórios, tá? Massageando o ego de pacientes para continuar sendo pagos, para esses pacientes continuarem se sentindo acolhidos nos consultórios e continuarem pagando as consultas, mas também a questão de... como que se diz, galera? A questão é que eles influenciam até nas redes sociais. E, cara, o psicólogo, ele é um cara que tem uma boa lábia, tá? Tipo, senão ele não seria psicólogo. O psicólogo, ele tem que ter uma comunicação muito boa. E essa comunicação muito boa deles, amplificada pelas redes sociais, pode levar eles a dar opiniões, né? Que vai influenciar muitas pessoas, tá? Então, e isso pode se tornar uma coisa destrutiva e de uma forma geral, uma forma social. Então a gente vê, por exemplo aí, psicólogas altamente influenciadas por feminismo, tá? Por misandrismo, por temas
que atacam os outros, né? E não temas que procuram soluções, né? Eu percebo isso. E por que esses psicólogos eles fazem isso? Porque dá dinheiro, dá engajamento. Então, as pessoas elas acabam usando o sistema para se autopromoverem, né? Elas massageiam o ego das pessoas para poder ter engajamento, poder gerar dinheiro para elas, né? Então, eu acredito que, por exemplo, eu vi um vídeo esses dias, né? Que se não lembro de quem que era, mas acho que era do pastor, o pastor Rodrigo Mocelin, se não me engano, que ele estava metendo pau ali nos psicólogos, né, na psicologia em geral, né? Que a psicologia não é uma ciência, é, sei lá, um palpite, e o verdadeiro caminho para tudo seria o cristianismo. Eu não sou tão radical assim de achar que toda a psicologia, ela não tem um valor. Eu acredito que tem um valor ali, tem um estudo ali, mas a forma como ela está sendo tratada hoje, ela está sendo meio que gourmetizada de uma forma, está embalando um produto para massagear o ego das pessoas e conseguir mais engajamento, conseguir automaticamente mais grana, né? Vivemos num mundo onde a grana manda tudo, né, galera? Então, se você tem grana, você pode fazer o que quase o que você quiser, né? Então, não tem jeito. Quando entra dinheiro na jogada, a maioria das pessoas perde a cabeça, principalmente quem nunca viu dinheiro na vida. Então eu vejo isso, né? Além da doutrinação, né, cara, que eu percebo aí em algumas faculdades de psicologia, tentando levar tudo para um lado do woke, né? Do marxismo, né? Tentando levar tudo como se tudo fosse uma luta de classes, tudo fosse uma questão de oprimido e opressor, né? E às vezes, na maioria das vezes não é isso, cara. A maioria das vezes as pessoas têm problemas por traumas diversos, sabe, é a mesma coisa, você tem um trauma quando você era criança, aí você joga todo aquele trauma, não naquela situação específica que você esteve, não no micro, mas no macro. Tipo, você joga aquele trauma para toda uma sociedade. E eu não posso concordar com isso, porque eu acho que as pessoas têm que assumir a responsabilidade por elas mesmas, tá? Embora, lógico, eu concorde que haja influência do meio, principalmente propagada pelas redes sociais. Mas assim, ninguém faz alguma coisa forçada. Todo mundo faz alguma coisa porque decidiu fazer aquilo. Então, é mais fácil trabalhar nas pessoas individualmente do que tentar mudar todo um meio. Porque daí, com certeza, haverá abusos em relação à censura, em relação a várias coisas que... Né, aquela história, é o preço que se paga para ter a liberdade. Né? A liberdade ela tem um preço e eu, na minha opinião, prefiro pagar esse preço. Eu prefiro ver bobeira, as pessoas falando bobeira na rede social, prefiro ver as pessoas falando idiotice na rede social, do que proibir, dar poder para alguém, para algum órgão, para o Estado, proibir isso de toda forma. Então eu não confio em um órgão, no Estado, para proibir o que eles quiserem. Então eu prefiro a liberdade, tá? Então é essa minha crítica que eu tenho aos psicólogos do século XXI. Eu acredito que está muito embalado, eles se embalaram, sabe? Como se fosse uma fábrica. Eles se embalaram num produto e eles dão muito pitaco na vida das pessoas, né? Eu tenho conhecidos que fizeram psicólogo. Eu já fiz psicólogo também, eu já fui em psicólogo, 2 psicólogas na verdade, e comigo não deu tanto problema, mas eu já vi outros pacientes ali que eles falaram pra mim, cara, o meu psicólogo falou isso pra eu fazer isso aqui. Então assim, eu acho muito errado, porque o intuito de você ensinar uma pessoa é mostrar o caminho a ela, tá? Todos temos opiniões, mas quando você utiliza do seu consultório para fazer a pessoa tomar uma decisão e você fala exatamente o que ela deve fazer, cara, eu acho isso muito errado. Eu acho isso um erro, cara, até criminoso, né, cara? Talvez, assim, se for para pensar, né? Você tá utilizando de uma posição sua para
fazer a pessoa tomar uma decisão. Não acho muito certo isso, né? Bom, mas cara, eu acho que é isso, galera. Então a gente tem que analisar, tá? Se você tá se sentindo mal, acho que não tem nenhum problema você tentar ir num psicólogo, se vai te ajudar, tá? Eu acho interessante isso, mas analise muito bem qual é esse psicólogo, se ele tem uma visão de mundo parecido com a sua, se ele tá te ajudando realmente ou ele tá te influenciando negativamente, né? Porque eu acho que o trabalho do psicólogo deveria ser você ver como que é o mundo, as suas atitudes, se entender e você tomar as rédeas da situação, assumir o que aconteceu, o que é culpa sua, o que não é, o que você pode mudar e o que você não pode. Então eu acredito que esse seja o principal motivo de existir a profissão do psicólogo. E lembrando que eu sou psicólogo também. Tô brincando. Galera, aqui é o Morcego falando com vocês. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E até a próxima.